Hoje de manhã eu fiz esse BWS modificado aqui. E antes de eu falar especificamente sobre esse caso, eu achei importante comentar o que é o BWS e por que é importante o dentista, mesmo não sendo ortodontista, praticar isso no curso avançado, que a gente tem no último dia, a gente tem a prática, o hands-on do BWS, porque como ele acaba favorecendo a correção de uma maloclusão, muitos colegas que não são ortodontistas, ou odontopediatras, ou ortopedistas, acabam não querendo manipular, não querendo mexer, não querendo pegar casos clínicos com indicação de BWS. Então, o BWS, ele é um sistema de fios dobrados que se adapta muito bem à técnica da odontologia miofuncional quando a gente faz o uso dos aparelhos miofuncionais, como o MyoBrace. Então, por muito tempo eu resisti em praticar, em usar e manipular esses aparelhos, por achar que seria muito difícil, que eram aparelhos mais complicados de fazer as dobras dos fios e adaptar, como que seria a aceitação do paciente, como que encaixa o MyoBrace junto com ele, até que teve um dia que eu peguei para fazer e tirei eu brinco que é a nhaca da mão, e tirando essa nhaca, eu comecei a pegar casos mais desafiadores, e senti que ele não é tão difícil de fazer quanto parece, não é tão ruim quanto parece. E a ideia desse vídeo agora é para os dentistas que não são ortodontistas e também para os ortodontistas que têm insegurança de manipular e confeccionar um aparelho como esse de fios dobrados. E eu já aproveitei e coloquei um caso até mais complicado, que seria o BWS modificado, para uma maloclusão mais importante ainda. Então, seria um caso esse que eu postei hoje, seria um caso para disjunção, tá? Eu não estou descartando neste momento uma disjunção. A minha ideia é iniciar o tratamento desta criança com o uso do BWS e o MyoBrace e os exercícios, para já desprogramar um pouco essa musculatura, porque quando a gente pega uma maloclusão desse jeito aqui, ó, onde o incisivo lateral não tem espaço, deve ter 1,5 milímetros, quase 2, e esse incisivo lateral aqui, que já tá também aparecendo, expondo esse tanto de coroa, também não, olha, agora que eu vi, meu esmalte descascou, que tem essa quantidade de coroa exposta, é um caso de disjunção, sim, mas eu vi muita coisa na MyoBrace da Austrália, dos Estados Unidos, muitos casos com indicação de disjunção que não precisou usar. Então, quem sabe esse não é um caso que eu vou conseguir descartar uma disjunção, mas não descartei ainda, falei para a mãe que esse é um recurso mais conservador, mais confortável para o paciente também. E por que eu insisto nisso? Porque esse paciente precisa muito colocar essa língua no palato. Se eu entro com a disjunção, essa língua vai cair mais ainda, porque a gente sabe que o parafuso do disjuntor, ele afasta a língua do palato. Então, eu poderia começar? Sim, poderia, faria tranquilamente, mas eu escolhi esse caso para começar ele com BWS e o MyoBrace, tá? Sendo ele um caso tão particular e específico por conta dessa... Parece até um gatinho, né? Vocês concordam comigo? Olha que bonitinho que ficou. Parece as orelhinhas do gatinho, os pelinhos da bochecha e as patinhas. Sendo esse um caso tão particularmente desafiador para não usar um disjuntor, ele precisou... a gente precisa lançar mão muitas vezes dessa modificação. Então, o BWS, ele vem desse offset aqui pra cá, num arco só, até esse outro aqui. Mas, foi um caso que eu posso fazer sem essas alças? Posso. Eu confesso que o primeiro que eu fiz, hoje de manhã, quando eu peguei pra fazer, eu fiz ele sem essas alças.
Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer outro, e eu vou fazer com as alças, porque eu acho que vai ficar melhor. E eu fiz de uma vez só. Eu falo para todo mundo que muitas vezes eu faço 2, 3 BWS até escolher o melhor para entregar e colocar no paciente. Mas esse eu fiz de primeira e ele super encaixou certinho. Agora eu tô colocando a mão, mas quando eu solto ele, ele encaixa direitinho na direção dos tubos aqui, ó, nos molares. Ficou muito bem adaptado, tá? Então, por que é interessante que o dentista que não é ortodontista aprenda? Porque a odontologia miofuncional, ela visa corrigir as disfunções respiratórias e musculares. Como consequência dessa correção, a gente tem expansão das arcadas, mas às vezes a gente precisa acelerar essa disponibilidade de palato para colocarmos a língua no lugar. Então, o objetivo de iniciar já um caso como esse, liberando, já trabalhando em expansão na arcada, o objetivo é ganhar tempo para a gente conseguir colocar essa língua a favor da gente na expansão da arcada. Então, hoje à tarde também falei muito com uma criança sobre uma frase que eu ouvi no primeiro curso que eu fiz da MyoBrace na Califórnia. Lá, a Ingrid, que era uma brasileira que trabalhava lá, ela falou uma frase que pode soar um pouco fria, mas é uma frase de muito efeito e muito verdadeira. Problema do paciente, solução do paciente. Então, a língua é um problema que o paciente carrega? Sim, porque ela não estava no palato, ela não ajudou a formar, ela não ajudou a expandir, a ter um perímetro de arco suficiente para encaixar todos os dentes permanentes, por isso que esse paciente está com arco atrésico. Porém, a língua também é a solução desse paciente. E por que não a gente não usar de recursos que vão otimizar e aumentar a velocidade do ganho de espaço na arcada superior com o palato livre? Então, esse é um recurso muito o que a gente vai fazer em relação aos exercícios e a reeducação de postura da língua para esse paciente. Tanto para reposicionar essa língua no lugar correto, fortalecer ela, trabalhar na coordenação dela durante a mastigação e a deglutição, quanto para usar essa língua vedando a garganta para esse paciente começar a redirecionar a respiração para o nariz. Porque quando a gente pega um paciente com uma arcada dessa, é claro, é óbvio que ele tem uma respiração bucal ou mista, no mínimo, por conta dele não conseguir manter essa língua no céu da boca e promover uma respiração nasal, tá? Então, esse vídeo foi para comentar a importância, falar sobre esse caso em especial, porque é um BWS modificado, e falar da importância da gente lançar mão desse tipo de aparelho para otimizar o nosso tratamento e para falar para todo e qualquer dentista que não seja ortodontista, odontopediatra, ortopedista, que não está familiarizado com o uso de alicates e fios dobrados, a gente tem uma habilidade incrível. Nossa habilidade como dentista brasileiro é reconhecida no mundo inteiro. Os 3 cursos que eu fiz fora do Brasil falam da habilidade do cirurgião dentista brasileiro, do senso estético do brasileiro, como se fosse top. E de fato, eu fico muito feliz e honrada quando eu ouço isso em outro país. E a gente prova que realmente que somos. Então, o dentista brasileiro tem uma habilidade manual muito grande. Eu achei que eu não faria, que eu não ia conseguir, mas é tão simples, é só treinar. E assim, é pouco treino pra gente ficar bom nesse tipo de aparelho. E eu tenho visto que colegas que não têm essa prática clínica por não ser ortodontista e se dispõem a fazer, treinar, se dão muito bem, porque o BWS, ele acelera o tratamento, ele evita que o nosso paciente use aparelhos fixos, evita que vá para uma cirurgia, evita que use um disjuntor. Essa é a minha intenção com esse caso, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou fazer de tudo para a gente não precisar recorrer ao disjuntor, que faz
um rompimento ali da sutura. E se eu puder evitar isso, melhor ainda. Se eu não puder, eu vou sim usar o disjuntor para oferecer o melhor para esse paciente. Conseguir colocar a língua no palato para fazer uma boa deglutição, uma boa mastigação e conseguir vedar a garganta para ele respirar apenas pelo nariz, que são os principais objetivos da odontologia miofuncional. Se ficar alguma dúvida, pode escrever. Só para reforçar, no curso avançado, a gente tem um hands-on. Todo mundo tem a oportunidade de praticar e fazer todas as dobras, fazer 1, 2, 3 aparelhos no curso, durante o curso, e depois treinar no consultório, tá bom? Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.